Michael Gray era um Shelby, mas não nasceu com o nome. Nasceu afastado do sangue, longe do caos, longe da pólvora que moldava a espinha dos homens em Small Heath. Foi arrancado da família, escondido da guerra, longe dos olhos de Tommy. E talvez por isso tenha crescido com um tipo específico de fome. Uma fome que não tem nada a ver com comida, mas com identidade, com pertencimento. E fome, quando não é saciada com amor, vira ambição. Michael cresceu querendo provar algo para um mundo que nem sabia que ele existia. E quando voltou, com terno alinhado, olhar afiado e promessas nos bolsos, trouxe consigo uma frase não dita na testa: "Agora é minha vez." Mas o mundo dos Shelbys nunca foi gentil com quem tinha algo a provar, e muito menos com quem vinha de fora. Foi aí que ela apareceu. Gina. Um nome curto, doce, mas o gosto que ela deixava na boca era de ferro. Fria, sedutora, estratégica. Gina não era só uma mulher, era uma jogadora. Daquelas que entram no tabuleiro rindo baixinho e saem de lá de salto alto, pisando em todas as peças. Michael se apaixonou por ela como quem finalmente encontra o reflexo que procurava. Porque Gina tinha o mesmo vazio que ele, o mesmo desejo por controle, a mesma necessidade de provar algo. Ela entendeu isso em segundos e usou isso como arma. Gina não amava Michael do jeito que os romances contam. Ela amava o que ele poderia ser. Amava a porta que ele representava para um império. Amava a ideia de estar por trás do trono, sem precisar se sujar com sangue. E Michael confundiu tudo isso com amor. Esse é o grande veneno. Quando a manipulação vem embalada em sussurros e beijos. Quando o controle se veste de conselho. Quando a ambição vem de salto, batom e uma risada no canto da boca. Juntos eles eram perfeitos, no pior sentido da palavra. Perfeitos para destruir, perfeitos para trair, perfeitos para fazer o que fosse preciso, desde que o resultado fosse o poder. Michael, antes um jovem perdido tentando se encaixar numa família de monstros, virou monstro também. Mas não um monstro selvagem como Arthur, nem um gênio ferido como Tommy. Michael virou um monstro polido, um lobo de terno, com a voz de Gina sussurrando ideias no ouvido. Ela ensinou a odiar o que devia amar, a duvidar de Tommy, a querer mais. Mais que os irmãos, mais que o nome, mais que a própria honra. Foi assim que começou a queda, travestida de ascensão. Porque, no fundo, o que parecia um casal apaixonado era só uma dupla de jogadores, cada um com seus próprios tabuleiros escondidos. Michael achava que estava no comando. Mas, no fim das contas, Gina já tinha vencido o jogo antes mesmo da primeira peça ser movida. Gina não era uma esposa, era uma arquiteta. E Michael era o projeto. Ela reconstruiu o homem que ele era tijolo por tijolo, palavra por palavra. Fez com que ele duvidasse de tudo, da lealdade dos tios, da sabedoria de Tommy, até da própria mãe. E o mais trágico é que funcionou, porque Michael não percebeu o que estava acontecendo. Estava desocupado demais olhando para o trono de Tommy. E, enquanto isso, Gina estava ali, sentada, em silêncio, costurando os fios da marionete. A verdade é que ela não queria só poder, queria domínio. Sobre ele, sobre a família dele, sobre a empresa, sobre tudo. Gina era o tipo de mulher que cresceu entendendo que o mundo era um jogo sujo e que os homens só prestavam se fossem armas nas mãos certas. E ela achava que a mão dela era certa. A ascensão deles foi rápida. Decisões ousadas, investimentos calculados, uma postura moderna, americana, agressiva. Michael começou a se comportar como rei, antes de saber o peso da coroa. E os Shelbys? Os Shelbys sentiram. Sentiram o cheiro da traição no ar. Sentiram a mudança no olhar do primo. Polly, a única capaz de parar o garoto, hesitava. Amor de mãe tem dessas coisas. Acredita até o último segundo.
mesmo quando o filho já virou um estranho. Gina viu isso. Viu Polly como um obstáculo e tratou como tal. Ela não via pessoas, via peças. E peças, quando não servem mais, devem ser derrubadas. Michael seguiu o roteiro que Gina escreveu para ele passo a passo. Começou a falar com Tommy como inimigo, a se portar como o sucessor legítimo, a fazer alianças por baixo da mesa. E quando finalmente se rebelou, quando tentou tomar o trono, quando olhou nos olhos do próprio sangue e disse: "Agora é a minha vez", Tommy sorriu. Porque ali, naquele instante, Thomas Shelby entendeu. Michael não estava tentando vencer ele. Michael estava tentando ser ele. E ninguém sobrevive sendo uma cópia de Tommy Shelby. Mas Michael não via isso, porque o veneno já estava fundo demais na corrente. Ele achava que estava fazendo história. Mas era só mais um personagem em uma tragédia escrita por uma mulher que nunca o amou, só o utilizou. E Gina? Gina nunca perdeu tempo com arrependimento. Enquanto ele desmoronava, ela já pensava no próximo passo. Porque ela nunca foi a sombra de Michael, foi a mente. E mentes não se enterram com os corpos. No final, tudo o que resta de uma queda é o som do impacto. Michael Gray, o filho resgatado, o herdeiro promissor, o rebelde com pedigree, acabou sozinho. Não por falta de aliados, mas por excesso de arrogância. Não por ser burro, mas por ser burro o bastante para achar que estava um passo à frente de Tommy Shelby. Ele achava que seu nome lhe daria poder, achava que sua juventude era uma vantagem, achava que Gina era amor. 3 erros fatais. Porque no mundo dos Shelbys, nomes viram pesos. A juventude é tratada como insolência. E o amor? O amor é uma arma que, quase sempre, dispara contra quem aperta o gatilho. Michael esqueceu de onde veio, esqueceu da mãe que o criou, do sangue que o puxava de volta para a terra. E quando tentou derrubar Tommy, o que ele não percebeu é que estava se levantando contra algo muito maior do que um homem. Ele se levantava contra uma estrutura, contra uma máquina forjada na lama, no sangue, no trauma. Tommy Shelby não era um líder, era um sobrevivente. E Michael, por mais que tentasse, ainda era só um garoto mimado em busca de aprovação. No momento mais tenso, quando a queda se aproximava e o mundo desmoronava sob seus pés, Gina não segurou sua mão. Ela não é o tipo de mulher que morre com o plano. É o tipo que troca de palco. No olhar dela havia frieza. Um olhar que dizia: se você não pode vencer, você não me serve mais. Michael ali percebeu. Tarde demais. Mas percebeu. Ele não era o rei. Era o peão. E Gina era o jogador que nem precisava estar no tabuleiro para vencer. A morte de Michael, simbólica ou literal, não foi um tiro. Foi um erro calculado. Foi consequência de um ego inflamado, de uma mente fraca, de um coração que confundiu sedução com estratégia. E Gina seguiu em frente como quem troca de vestido, sem culpa, sem saudade, sem pausa. No fim das contas, o casal venenoso cumpriu sua missão. Eles fizeram barulho, fizeram guerra, fizeram feridas, mas nunca fizeram amor de verdade.